Olá, meu aluno, boa tarde. Eu quero cumprimentar você, eu quero cumprimentar os senhores pais que estão assistindo essa aula. E nós vamos hoje para mais uma aula de língua portuguesa, ok? Nós vamos estar fazendo, continuando nosso diagnóstico na matéria. E como eu falei na aula anterior, nós vamos estar estudando alguns conteúdos que vocês viram de primeiro a quinto ano. Conteúdos, né? Que são considerados fáceis, mas que são importantes e a gente precisa revisar, porque eles daqui para frente, né, continuarão sendo importantes para vocês, ok? Então, esses que estão destacados aqui será o nosso conteúdo de hoje, serão os assuntos que a gente vai estudar, que é a separação de sílabas, os encontros vocálicos e os consonantais. Nós vamos primeiro entender aqui separação de sílabas, ok? Algumas regrinhas para vocês, essa separação, para que vocês possam estar entendendo de vez essa matéria. A primeira regra diz que toda sílaba precisa conter apenas uma vogal, ok? Toda regra precisa conter apenas uma vogal. E é obrigado que toda sílaba tenha essa vogal. Toda sílaba precisa ter essa vogal. Olha aquela palavrinha que você aprendeu com a tia lá do segundo ano, do primeiro ano, quando ela dizia assim: vamos ver como separa sílabas, é só você abrir a sua boca em cada sílaba. O exemplo, bola. Quantas vezes eu abri a boca, quantas sílabas tem aquela palavra? Realmente a tia estava certa, ok? Em algumas palavras. Mas quando a gente se depara com palavras que têm encontros consonantais, palavras que têm encontros vocálicos, palavras que têm letras mudas, né? Essa regrinha a da tia ela já não vai servir. Então, hoje a gente vai estar resolvendo essa questão aí de algumas palavras que a gente precisa saber separar também, que não está lá na regra da tia do primeiro ano, ok? Então aqui eu coloquei, toda sílaba precisa conter apenas uma vogal, tá aqui toda sílaba com a sua vogal, toda sílaba só pode ter uma vogal. E quando eu me deparo aqui com essa palavrinha, veja bem, muita gente iria separar essa palavra da seguinte forma: P, tracinho e o neu, né? Você pensou, não pensou em separar assim? Estou lendo aqui sua mente. Então, mas não pode, porque a regra me diz que é obrigado que cada sílaba tenha uma vogal, ok? Então, o P, como sendo consoante, ela não pode ficar ali sozinha numa sílaba, ok, turma? Então, a palavra pneu, ela não se separa, ela fica dessa forma, porque nenhuma dessas vogais elas podem ficar só, dessas consoantes elas podem ficar só, porque é obrigado que uma vogal esteja numa sílaba. Agora, quando eu me deparo com o encontro de vogais, também tem algo interessante que vocês precisam saber. No encontro de vogais, eu preciso estar prestando bastante atenção. Estou lendo ali aquela palavra, eu quero separar a sílaba daquela palavra. Naquela palavra tem um encontro de vogais. O que eu tenho que prestar atenção naquela palavra? Eu tenho que ver se tem semivogal em uma daquelas duas ou mais vogais que estão ali, né? Então aqui eu me deparo com a palavra secretária e vejo que elas ficaram juntinhas. Mas quando eu venho para a palavra secretaria, elas ficaram separadas. E isso tem um porquê. Vamos saber agora? Secretária, eu tenho uma vogal e eu tenho uma semivogal. Vogal com semivogal, elas têm que ficar juntas. E aqui na palavra secretaria eu tenho uma vogal e eu tenho outra vogal. Vogal com vogal não pode, ok? Porque a regra me diz que só pode ter uma vogal em cada sílaba. Mas professor, para saber disso aí eu preciso saber o que é semivogal. Vamos saber agora. Então preste atenção. As letras E, I, O e U podem ser vogal e podem ser semivogal, ok? Então preste atenção nessas letrinhas aqui, elas podem ser tanto vogal como elas podem ser semivogal. O A é o cara. O A sempre será somente vogal. O A nunca pode ser semivogal, ok? A semivogal é quando a letra E, I, O, U, elas estão numa sílaba, mas elas são pronunciadas, preste atenção, com menor intensidade, ok? Eu coloquei o E, o I, o O e o U, porque realmente acontece com eles quatro. Mas
principalmente dentro das palavras da língua portuguesa, isso acontece bastante com a letra I e com a letra U. A letra I e a letra U, esses caras são profissionais em ser semivogais, ok? Então, semivogal é aquela letra, né? Aquela vogalzinha que eu pronuncio ela com menor intensidade. Olha como exemplo aqui a palavra pai. Pai, né? O A, como sendo o cara, né? Eu pronuncio ele com alta intensidade, com maior intensidade. Isso vai me dizer que ele é uma vogal. Quando eu pronuncio com maior intensidade a vogal. E o I, quando eu pronuncio ele com baixa intensidade, né? Veja aqui o I, pai. Então o I é uma semivogal. Por que eles ficaram juntos? Porque vogal com semivogal podem ficar juntos. Mesmo caso da palavra secretaria, ó. Secretária, ok? O A é a vogal, o I é a semivogal. Okay? Por isso que eles ficaram juntinhos aqui. Olha a palavra mãe, né? O A é a vogal e o E está sendo, sendo a semivogal aqui, ok? Então eles ficam juntinhos. Olha a palavra saudade, saudade, quase que eu não pronuncio o U. Então vai me dizer o que? O A é a vogal, o U é a semivogal, permanecem juntos, ok? Não pode ficar separado. Agora eu chamo a atenção para vocês para essa próxima palavra, lua. Olha, eu pronunciei o U e eu pronunciei o A com alta intensidade. Então isso vai me dizer o que? Que os dois são vogais. Quando eu tenho duas vogais, ok, juntinhas assim, ó, na separação de sílabas elas têm que ficar separadas. Foi o que aconteceu com secretaria, ok? Tanto o I como o A é vogal, por isso que eu separei elas. E a palavra saúde, o A e o U são vogais, não podem ficar juntas, você precisa separar. Entenderam? Mas regras aqui de separação de sílaba, você vai ver aqui, ó, as letras dos dígrafos RR e SR, SS, elas precisam sempre ser separadas, né? Essa regra é muito antiga, né? Muito clara, né? RR e SS tem que ficar separados. Outra importante, as letras dos dígrafos CH, LH e NH, elas não se separam, então você não pode separar CH, LH e nem NH, né, quando você for separar sílabas que tem esses dígrafos dentro daquela palavra. Outra regra interessante, quando houver uma letra muda na separação de sílaba, ela fica na sílaba anterior, ok? Quando houver uma letra muda na separação de sílaba, ela fica na sílaba anterior. Como assim, professor? Olha, olha o T aqui, ó, está mudo, né? Quando tem uma letra muda, o que acontece? O T vai junto com o M ou o T volta para a sílaba anterior? A regra me diz que ela sempre volta para a sílaba anterior. Olha a palavra técnico, tá aqui, ó, o C está mudo, ok? Se o C está mudo, ele volta para a sílaba anterior, nunca vai estar junto, nunca vai estar indo para frente, sempre voltando, ok? Advogado, olha o D mudo, voltou para a sílaba anterior, e helicóptero, o P está mudo, também voltou para a sílaba anterior, ok, turma? Então uma regrinha aqui, ó, bem fácil e também bem lógica, é quando ela diz o seguinte, ó, vogal não inicia sílaba, a não ser que esteja no início da palavra ou sozinho na sílaba. Olha a palavra abacate. Abacate. Ah, professor, está iniciando a sílaba, a vogal. Tá, mas por quê? Porque está no início da palavra. Ela no início da palavra, ela pode, ok? Mas ao restante das outras sílabas, todas começam com consoante, ok? A palavra saúde, o U está iniciando uma sílaba. Está iniciando a sílaba, mas é porque ela está sozinha, né, naquela sílaba. O restante das outras sílabas, elas estão todas começando com consoante, ok? Aí muita gente faz o seguinte, né? Eu coloquei aqui a palavra oceano como exemplo, mas muita gente faz isso com outras palavras. Inicia a sílaba com vogal. Vogal não inicia sílaba, ok? A sílaba tem que iniciar com consoante, dessa forma, ó. Por que esse que estava iniciando aqui? Porque ela está no início da palavra. Mas as outras, ó, começou com iniciante e começou com consoante.
perdão, começou com consoante, e aqui a letra A está aqui sozinha, né? Quando ela está sozinha, ela pode sim, ela é sozinha, ela mesma inicia e finaliza aquela sílaba. Então essas são as regras básicas de separação de sílabas, ok? Vocês vão estar daqui a pouco, no próximo vídeo, já estudando sobre os encontros vocálicos e encontro consonantal, que está totalmente, né, ligado a este assunto, ok? Bons estudos.